cumprimentar Sua Excelência, senador Paulo Paim, e dizer, nobre senador, que eu vou iniciar hoje, dar um bom dia também aos nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, um bom dia ao Brasil, um bom dia a todos aqueles que necessitam de um trabalho sério, ético, de bom senso e de responsabilidade de seus parlamentares. Tive a honra e a proteção de Deus de ter podido ser escolhido relator de uma CPI tão importante, presidido por Vossa Excelência, que é a CPI da Previdência, aonde tanto a mim quanto Vossa Excelência e toda a comissão nos dedicamos de corpo e alma a buscar a verdade. A verdade, ela é a essência da vida, é a essência do trabalho sério e responsável que nós podemos dar ao nosso país, aos nossos eleitores, às pessoas que realmente nos acompanham. E nós fomos intransigentes nisso. Organizamos 31 reuniões. De 31 reuniões que nós organizamos, mais de 230 cidadãos e cidadãs brasileiras foram convidadas a estar conosco aqui no Congresso Nacional. Tivemos a colaboração de altas autoridades do Judiciário, notadamente o pessoal da JUF, da ANAMATRA, o pessoal, os juízes, né, ligados à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho. Tivemos também, notadamente, a magistratura, o apoio e a participação, né, do Ministério Público, que esteve conosco, e do Executivo também de altas autoridades, como, por exemplo, tivemos a Secretaria do Tesouro Nacional, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, tivemos a presença da Receita Federal do Brasil, através do seu xerife Rachid, do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, e de várias, da ASOF, de várias autoridades do Executivo que participaram, responderam perguntas e colaboraram de uma forma ou outra para a CPI. Além disso, do Legislativo, tivemos a presença de várias personalidades, assessores, consultores e parlamentar, como o deputado Arthur Maia, relator da CPI, da PEC 287 na Câmara dos Deputados, o qual esperamos que agora, com bom senso, lendo o relatório da CPI, que mude seu ponto de vista sobre essa PEC conhecida como PEC da morte, a PEC que não permite que as pessoas aposentem de forma adequada, que é a PEC 287, que está na Câmara dos Deputados, uma PEC antipovo, anticidadão, anti aquele trabalhador que trabalha de sol a sol e que recolhe no seu contra-cheque, né, religiosamente todo mês, né, a contribuição para o INSS, ante aquele trabalhador que é um servidor público, que já teve a sua reforma feita em várias outras ocasiões anteriormente indicadas no relatório da CPI, ante as donas de casa que têm dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, uma PEC, que é essa PEC 287, antipatriótica, que é anti o trabalhador rural, aquele que levanta 4 horas da madrugada, com orvalho ou sem orvalho, com gelo ou sem gelo. O senhor mesmo relatou uma ida do senhor num campo, senhor presidente, senador Só uma Paulo partezinha, já que o senhor Pois falou dessa não, parte. senador vou tentar Paulo sempre, quando fazer a parte, no máximo de 1 minuto. Não, fica à vontade. Essa minha experiência que Vossa Excelência fala, o que mais me marcou, eu entrei lá às 5h30 da madrugada e fiquei até perto das 11 horas, porque me entreguei, não aguentei o tranco. Exato. O que ele me disseram foi o seguinte: senador, isso aqui, que vai até a noite, não termina agora, é domingo, é sábado, é 1º do ano, é Natal, eles não é feriado, eles não têm um único dia, porque eles têm que fazer o ordenha e operar todo o tratamento, tanto dos animais como da plantação, só para enfatizar a importância do seu pronunciamento. É muito importante, senador Paulo Paim, eu gostaria de englobar no meu pronunciamento esse testemunho do senhor, porque é um testemunho de vida. Eu posso dar o meu também, que eu morei na fazenda do meu pai, que era um pequeno fazendeiro aqui no estado de Goiás. Eu sou de Corumbá, de Goiás, aqui no estado, aonde eu lembro-me que os vaqueiros, as pessoas que cuidam do gado,
tinha que levantar 4 horas da manhã, com chuva, sem chuva, com secura, sem secura, Exatamente. com sereno. Esse dia que eu fui lá foi um dia de chuva. Um dia de chuva, né, senador Paulo? Então, essa é a experiência de vida. Então, o trabalhador rural, o vaqueiro, aquela pessoa que trabalha na coleta da agricultura, ele tem uma vida muito penosa. E não é possível ele ter um tratamento igualitário com a pessoa que trabalha nos gabinetes. Além disso, temos os trabalhadores das aposentadorias especiais, que não foram considerados. Um trabalhador na mina de cimento, ele é altamente susceptível à silicose, ou seja, o seu pulmão pedrifica, vira pedra se ele continuar muitos anos exposto àquele pó danoso. O trabalhador na fábrica de amianto, ele tem uma vida muito precoce. O trabalhador na área elétrica, senador Paulo Paim, eu como engenheiro eletricista de formação, eu já tive a oportunidade de sentar num cabo energizado e para poder fazer a manutenção, um cabo de 500 mil volts, e a gente percebe os efeitos danosos da corrente elétrica sobre o cidadão, entendeu? Então, a pessoa que trabalha num ambiente periculoso, ele não pode ter um tratamento similar a pessoas que trabalham em outras áreas. Então, as aposentadorias especiais são muito importantes. E essa PEC 287, ela quer equiparar todo mundo, como se não tivesse diferença. Então, isso é um absurdo. Vossa Excelência, que é dessa área, calcule um policial federal, Polícia Civil acabava com a especial. Com certeza. Professor acabava com a especial. Pois foi meio recuando, mas acabava. Mas acabaram. O projeto original acabava com tudo. Mas ele tem que ficar atento à Polícia Civil, o professor, que ele pode giz o tempo inteiro. Então, quer dizer, senador Paulo Paim é um assinte completo. Então, nós também chamamos autoridades do meio, inclusive, autoridades do Executivo, como delegados da Polícia Federal, como pessoas, né, que de fato conhecem a problemática nacional do desvio de conduta de vários outros, né, e que apontaram para a gente uma série de desvios de conduta, tanto com relação ao INSS, com aposentadorias fraudadas, quanto com relação à cobrança de milhares da iniciativa privada, de mega empresários que não pagam a Previdência, que fica empurrando com a barriga, prejudicando o contribuinte bom pagador e prejudicando o bom empresário bom pagador, de modo, senador Paulo Paim, que fica acumulando por incompetência do Estado, por uma falta de gestão adequada, um acúmulo de dívida. Nesse relatório da CPI, nós chegamos a comprovar que esse acúmulo de dívida, igual o senhor coloca, chega a R$1 trilhão, para uma dívida, para um déficit forçado, aonde pegando conta que não pode se somar, aonde fazendo uma série de atos indevidos, aponta um déficit na ordem de 150, 140 bilhões de reais. E é importante que toda hora eles mudam o déficit. Toda hora. Nós já vimos 150, 80, 200 e já vi baixar para 60 esses dias. Exato. Quando nós começamos a dizer que não tinha déficit. Que não tem déficit. Então, quer dizer, é um absurdo um governo que força na conta errada para tentar justificar o injustificável. Então, baseado nisso, senador Paulo Paim, eu creio que o Brasil todo que está nos ouvindo precisa agir, precisa exigir decência, exigir respeito ao povo brasileiro, ao povo pobre desse país, ao povo rico e ao povo da classe média, que todos vão à urna no dia 7 de outubro de 2017, senador Paulo Paim, e que vai ser a grande oportunidade para o nosso eleitor, para o nosso povo, dar um basta na corrupção, afastar todos aqueles que estão envolvidos com a ficha suja, todos aqueles que tiveram desvio de conduta e que desviaram o dinheiro público. Permite só para depois não fiquem querendo trabalhar com um outro dado, 2018, Vossa Excelência, quando destacou e fez questão de reafirmar nas eleições de 2018. Exatamente. Então, é muito importante, senador Paulo Paim, que o nosso povo que está nos ouvindo se organizem. Em 2018,
O político que quiser prejudicar o trabalhador brasileiro que trabalha de sol a sol, tirando dele o direito de ter uma aposentadoria digna, seja afastado da vida, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Que aquele político envolvido com corrupção perca o seu mandato nas urnas, porque o eleitor vai ter o direito de caçar todos aqueles da corrupção, se quiser caçar. Então, precisamos, todo o Brasil, ter realmente a cidadania para votar de forma correta e adequada. Além disso, senador Paulo Paim, das autoridades do Judiciário, das autoridades do Executivo e das mais altas autoridades legislativas, tivemos a presença de um sem número de autoridades da sociedade civil nessa CPI, tivemos a presença da CNBB, via o nosso nobre secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo, tivemos a presença da UAB, via a presidência da UAB, do Distrito Federal, seccionais da UAB, e aqui nesse plenário, sentado aí comigo do meu lado, o presidente nacional do Conselho da UAB, todos colocando com toda a clareza que essa PEC, a PEC 287, que está na Câmara dos Deputados, é perversa, antipovo, é uma proposta antipatriótica e que não representa a realidade dos fatos. E ouvimos também o movimento social organizado, as centrais sindicais, ouvimos as associações, entre elas inclui-se a Anfip, que é uma associação séria, responsável, de servidor público, que fez os seus cálculos considerando a Constituição brasileira, considerando a verdade dos fatos e comprova que durante todos os anos nunca houve déficit, que agora, nesse último ano, devido ao processo do impeachment, que paralisou o país por 6 meses praticamente, que nada aconteceu no país. Aí sim apontou um pequeno déficit, totalmente superado, com superávit na série anterior, que seria coberto. Esse destaque de Vossa Excelência é fundamental, porque eles pegam só esse último ano. Exatamente. Mas o Brasil não começou a partir de 2017. Exatamente. O Brasil tem uma retrospectiva. E se, como diz muito bem Vossa Excelência, peguem a média dos últimos 10 anos, se quiserem. Se quiserem, peguem a média dos últimos 20 anos. Estamos desafiando. Aqueles que desafiam nós, peguem a média. Se quiserem, pode pegar dos últimos 30 anos, da Constituinte para cá, e vocês vão ver se o superávit chega, nos nossos cálculos e pelos especialistas que tiveram lá, acima até do que coloca a CPI, a Anfip. Uma Anfip está muito equilibrada, tranquila. Eles podem afirmar em qualquer cenário que vocês tiverem que o superávit nunca baixou de 50 bi em média. Em média, como disse Vossa Excelência. Em média. Nunca baixou de 50 bi. Então, para o Brasil que nos ouve poder entender, o artigo 195 da Constituição Brasileira define que as contribuições para a Seguridade Nacional, para a Seguridade Social, é composta por algumas fontes de receita, que a Anfip muito bem as consideram. É composta, além da contribuição de cada um de nós individualmente, via o nosso salário, o nosso contra-cheque, o nosso trabalho, via o Olerite, tem região que conhece o contra-cheque como Olerite, né? Além disso, é composta pelos tributos pagos pela empresa contratante, né? Que faz parte da receita. Além disso, jogos e prognósticos, loteria, a famosa loteria esportiva, loto, Mega Sena, todos esses jogos e prognósticos pagam recurso para a Previdência Social. Além disso, é composto pela CSLL. O que é isso? É a contribuição sobre o lucro líquido de todas as empresas do país. Além disso, tem a contribuição da COFINS, tem a contribuição do PIS e do PASEP, né? Tem a contribuição sobre exportações, tem a contribuição que se junta de uma série de fatores que faz uma cesta de contributiva. De compra, só um exemplo para na linha de Vossa Excelência, quando você compra ou vende uma casa, você paga ou não paga a Previdência? Paga. Pergunta se o dinheiro foi para a Previdência. Exatamente, o dinheiro é desviado
para outras coisas. E esse pagamento desse tributo é para a Previdência Social. Ainda tem ainda malefícios que eles fazem, uma série de malefícios para prejudicar a Previdência. Aí, tipo a DRU, por exemplo, a desvinculação de receitas da União. Bem lembrado. Que tirava cerca de 20%, agora está tirando 30% do dinheiro da Previdência e não retorna para os cofres da Previdência. Então, quer dizer, uma série de forçação de barra para mentir para o povo brasileiro. Por isso que a CPI, eu e o senador Paulo Paim, tínhamos indicado o indiciamento de 2 ministros, não por ter algum problema contra os ministros, nada, zero problema contra os ministros, zero problema, não tem problema pessoal com ninguém, só porque eram responsáveis pelos 2 setores. Um ministro da Fazenda, Meirelles, responsável por todo o setor de conta, que faz uma série de contas erradas para tentar forçar uma PEC antipovo e uma PEC antitrabalhador. Então, era um indiciamento do ministro Henrique Meirelles por ser o responsável por todo esse setor. E o indiciamento do ministro Padilha, Eliseu Padilha, por ser o responsável pela Casa Civil da Presidência da República, o órgão que mais propagandeia a PEC 287, e por ser o responsável pela Secretaria de Comunicação, que está abaixo da Casa Civil, que fez propagandas alarmantes, propagandas terrorizantes, para mentir para o povo brasileiro com relação à Previdência Social. Por causa disso, tinha indicado o indiciamento desses 2 cidadãos. Mas, por pedido da liderança do governo nessa casa, nós atendemos para conciliar e ter o relatório que interessava, que era o relatório da verdade, aprovado por unanimidade, aprovado pela liderança do governo, pelos líderes do governo e aprovado pela oposição e pelos independentes. Eu me coloco aqui com uma posição de independente nesse momento, eu, o senador Paulo Paim, né? Aonde todos nós aprovamos por unanimidade, senador Paulo Paim, esse relatório, que eu acho que é o grande feito nosso, da Vossa Excelência, meu, de todos os assessores da nossa CPI e de todos os 12 senadores que compunham o egrégio da CPI da Previdência. E os 61 parlamentares, senadores da República, do Brasil inteiro, que assinaram o pedido da CPI, porque nós comprovamos que é possível trabalhar de forma honesta, de forma organizada, para poder desmentir uma mentira que vem sendo pregada como verdade ao longo do tempo, que é do déficit da Previdência. Me permite, eu quero enaltecer o seu gesto. Que Vossa Excelência, como relator, e todo mundo sabe que o relator tem peso no momento de uma votação. Se Vossa Excelência tivesse insistido, ia criar um impasse ali. Exatamente. E Vossa Excelência, de forma muito hábil, abriu mão do indiciamento que fazia, de 2 ministros, para que o relatório fosse votado por unanimidade no seu mérito. Exato. E isso Vossa Excelência conseguiu. Eu, presidindo a sessão, percebi a intenção de Vossa Excelência, de fato, era que alguém fosse responsabilizado ou, pelo menos, fosse investigado sobre os fatos que ali a CPI discorreu durante 6 meses. Exato. Mas Vossa Excelência teve a grandeza de, olha, então tudo bem, eu abro mão do indiciamento para que a votação seja unânime e vamos assumir aqui, eu diria também, que o senador Jucá teve também uma postura de muito equilíbrio. Muito não, equilíbrio. Retirem os 2 nomes, nós votamos por unanimidade. E assim fizeram o senador Lazier, o senador Antônio Marimota, o senador... Enfim, todos os que estavam lá concordaram com essa mediação que foi feita pelo líder do governo e acatada por Vossa Excelência, e eu cumpri o meu papel de botar em votação por unanimidade. Cumprimento Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Realmente, a gente tem que reconhecer o papel do líder do governo, o senador Romero Jucá, que foi um papel importante no processo. Porque, igual nós colocamos aqui, nem eu, nem Vossa Excelência, nenhum de nós temos nada, nenhum problema com nenhum dos 2 ministros que nós estávamos indiciando. Estavam indiciando simplesmente por responsabilização dos fatos. Como nós temos um Ministério Público muito atuante nesse Brasil, e como esse relatório vai ser encaminhado, além de ser encaminhado a todos os 513 deputados do Brasil federais,
a todos os 81 senadores, então os 594 parlamentares federais receberão esse relatório. Nós o encaminharemos ao Ministério Público, encaminharemos ao STF, encaminharemos a todos os tribunais superiores, né, desse país e encaminharemos também para que cada uma Câmara de Vereador, para que cada uma Assembleia Legislativa possa ter pelo menos um exemplar e possa conhecê-lo. Além disso, esse relatório já está disponível a nível magnético na minha página www.senadoredjosé.com.br. Tenho certeza que na página de Vossa Excelência e também na página da CPI, entrar no Senado Federal, CPI da Previdência, você vai achar lá no site o relatório da CPI da Previdência completo, para que você possa lê-lo, conhecê-lo na plenitude. Quem não conseguir acessar lá, entra na minha página, www.senadoredjosé. Nossa, como disse Vossa Excelência, na nossa página também. Na página do senador Paulo Paim. Qual é o número da página de Vossa Excelência? Só muda o nome. Pode dizer que é tudo igual, só muda de José Paulo Paim. .com.br. Então, adentrar uma dessas páginas, terão acesso ao relatório completo, conhecerão a verdade sobre a CPI da Previdência, porque uma coisa que eu, o senador Paulo Paim, e toda a comissão, fizemos um compromisso, é que nós não ia tergiversar em falar a verdade, em cumprir a verdade, para o povo brasileiro pudesse saber de fato o que estava ocorrendo na Previdência Social, a verdade das contas, porque é tanta pessoa, um fala isso, outro fala aquilo, então vamos pegar as coisas reais e colocar no papel. Foi o que nós fizemos. E aí, além de ouvir a OAB, a CNBB, nós ouvimos uma série de professores, catedráticos, pesquisadores, diretores do IPEA, diretores de vários órgãos, demógrafos, cálculos autuários, professores de alta gabarito, para poder dizer, porque tanto eu quanto o senador Paulo Paim, eu sou engenheiro eletricista, sou do setor cartesiano, do setor da construção, da eletricidade, né? O senador Paulo Paim é um sociólogo da vida, uma pessoa que vive a vida, uma pessoa que vem do seio de luta da classe operária, que vem lá do nosso metalúrgico de Canoas, quero mandar um abraço ao nosso amigo Jário Jorge, né? E dizer, prefeito de Canoas por 2 oportunidades, e aquela população toda que tem no senador Paulo Paim um verdadeiro ídolo, e traz ele permanentemente para aqui, toda a região dos Sinos, toda a região da Grande Porto Alegre, e notadamente a cidade de Canoas, né? Onde Paulo Paim, como sindicalista, como membro do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, despontou para o Brasil inteiro, indo para a Central Única dos Trabalhadores, sendo por diversas vezes dirigente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e construindo um partido igual a mim. Eu passei 30 anos também na construção do Partido dos Trabalhadores e fizemos toda uma luta em prol de um Brasil melhor, um Brasil mais digno. E aí, senador Paulo Paim, a gente trouxe essas altas autoridades de mais alto gabarito para juntar a proposta de todos, tudo, inclusive tudo por escrito. Não fizemos nada só no blá, blá, blá. Todas as perguntas foram feitas escritas e todas as respostas foram recebidas escritas, além daquelas colocadas no plenário da CPI, onde a gente consta nos anexos do relatório da CPI, todo esse calhamaço de pergunta e resposta, para que nós conheçamos as posições de cada um desse país, né? O senhor, por exemplo, teve a oportunidade, em nome nosso da CPI, de fazer uma diligência importante no estado de São Paulo. Que Vossa Excelência não pôde, mas botou à nossa disposição toda a sua assessoria, que foi junto a São Paulo. Foi junto a São Paulo, e lá nós pudemos compreender uma questão fundamental, que o Simprofaz, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, reclama, que é exatamente a falta de pessoal, a falta de condição para que o Estado, para que o servidor público possa processar e fazer os pagadores a pagar o que deve à Previdência. Vossa Excelência conheceu de perto uma situação do setor que é onde tem as maiores dívidas contra a Previdência, que o governo, ao invés de querer equipar, fortalecer, quer destruir, quer desmontar para beneficiar quem, pessoal brasileiro, para beneficiar o mal pagador.
tá certo? Então, é esse tipo de ação que no ano que vem nós precisamos ter um cidadão para a gente eleger presidente da República, que tenha o compromisso com o Brasil, que tenha o compromisso com a cidadania. E por isso eu, sinceramente, não é porque Vossa Excelência está presidindo, o senhor sabe a minha simpatia, que Vossa Excelência, que tem uma ficha corrida nessa casa, foi da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores, permaneceu deputado federal aqui por 3 mandatos seguintes, 4 mandatos seguidos. Depois veio ser senador dessa casa, está concluindo o 2º mandato, ou seja, 16 anos como senador nessa casa, sempre com a ficha íntegra, sem nenhum processo de corrupção, de acusação de coisas erradas. Então, Vossa Excelência encarna o perfil ideal que o Brasil precisa ter para colocar na presidência da República. Eu tenho trabalhado muito para que Vossa Excelência, inclusive eu, que sou agora aqui nessa casa, o líder do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, um partido novo, um partido limpo, livre das amarras da corrupção. Estou convidando Vossa Excelência, inclusive hoje, 13h, Vossa Excelência puder, nós vamos conhecer a sede nacional do PROS, vamos conhecer toda a estrutura, que esse partido estaria à disposição de Vossa Excelência, caso Vossa Excelência consiga a autorização dos seus eleitores do Rio Grande do Sul, para ir para essa cruzada à disposição do Brasil, de termos um candidato à presidência da República probo, íntegro, que possa ter o apoio do centro, da direita, da esquerda, de todas as pessoas de bem desse país, das pessoas que são servidores públicos e não servidores públicos, do aposentado, da dona de casa, da pessoa simples, daquela pessoa que está morrendo de fome e que precisa ter um candidato a presidente da República que não esteja envolvido com nenhum tipo de acusação ou de processo. Temos várias pessoas que teriam isso, mas Vossa Excelência é um ápice dessa cesta e eu, sinceramente, torço muito para que seus eleitores do Rio Grande do Sul o convença disso, porque eu sei que Vossa Excelência tem uma reeleição garantida para o Senado Federal e não é fácil deixar de vir defender o Estado do Rio Grande do Sul aqui, igual vocês tão bem defendem, para ir para uma cruzada nacional como um todo. Mas Vossa Excelência tem todo o preparo, todo o conhecimento, é uma pessoa que tem a formação e, o mais importante, a vivência, o conhecimento do dia a dia, o calo na mão de poder saber e a mão limpa de poder vir e falar: eu posso muito bem encarnar um programa de integração nacional, uma frente ampla, onde os sindicatos, onde as associações, onde as grandes entidades, as corporações listas desse país poderiam se juntar, seja a corporação patronal, seja a corporação do trabalhador, seja a corporação da sociedade civil, seja todas as entidades, os sindicatos e todo mundo poderia ter um candidato a falar: esse eu posso apoiar, porque esse tem proposta, esse tem história, esse tem ficha limpa, esse realmente trabalha em prol do Brasil, em prol da dignidade humana e não trabalha com demagogia, com conversa fiada, com telhado de vidro falando que vai distribuir arma para as pessoas. Não trabalha com proposta fácil e barata de ficar defendendo o retrocesso de ter ditadura militar em nosso país. Nós precisamos ter um país democrático, que respeite as instituições, onde o povo brasileiro, onde as mulheres, onde as minorias, onde as pessoas possam se representar e possam se sentir representado com respeito, com dignidade, sem mentira, com o caráter que o povo brasileiro precisa ter e votar no dia 7 de outubro de 2018. Então, é nesse sonho suprapartidário, é nesse sonho amplo, é que eu quero poder navegar e poder ir a todos os eleitores de Brasília, que é a minha cidade, ou os eleitores do Brasil, e poder dizer: aqui está uma chapa limpa, uma chapa que realmente possa ser votada, porque não tem demagogia e conversa fiada contra o povo, não. Entendeu, senador Paulo Paim? Então, é muito importante que a gente trabalhe nessa linha. Eu gostaria, eu já estou na 4ª sessão aqui, para tentar ler
o final do relatório. Eu parei na última sessão, na página 24ª. Eu vou tentar chegar até o fim dessa leitura e depois, senador Paulo Paim, eu, por ter tido que priorizar o relatório da Previdência Social, não pude fazer a justa homenagem à minha categoria, à minha classe, que é os servidores públicos, tão prejudicado, tão massacrado, tão perseguido, inclusive agora com medidas provisórias, mais uma vez, antipatrióticas, querendo tirar o dinheiro do servidor público. Eu quero ler aqui uma pequena homenagem aos nossos servidores públicos, a situação da privatização da Eletrobras, que tudo isso eu tive que deixar para estar lendo nosso relatório da Previdência, e vou tentar aqui agora, nesse breve momento, tentar concluir esse relatório aqui a partir da página 24ª. Então, eu estava lá na 24ª página, depois de toda essa questão, e falamos aqui sobre a extinção do refis na sua concepção atual. Então, a CPI, senador Paulo Paim, também definiu que esses favores que o governo faz, com dinheiro alheio, com dinheiro que passa, que prejudica, que tira da comida do deficiente, do LOAS, ou que tira da comida do aposentado, do remédio que o aposentado precisa, fazendo refis e presente para os não pagadores da Previdência Social. Então, o que a gente defendia, a extinção do refis na sua atual concepção. Ninguém está livre de problemas financeiros que resulte na suspensão temporária ou permanente do pagamento de tributos. Todavia, no Brasil, o parcelamento e reparcelamento de dívidas tributárias, o refis, com perdão de multas, juros e correção monetária e encargos legais, tornou-se algo recorrente, mesmo em período de prosperidade econômica. E essa prática tem se tornado uma constante, fazendo crer que dela muitos contribuintes têm se utilizado de forma deliberada, como política administrativa de planejamento tributário, em prejuízo da Seguridade Social. Como nos últimos tempos, a cada intervalo de 3 ou 4 anos, senador Paim, o Congresso Nacional coloca em pauta a matéria legislativa com este objetivo. Desconfia-se que muitos contribuintes resolvam simplesmente suspender total ou parcialmente o recolhimento obrigatório de seus tributos, confiando que poderão saldá-los em condições mais vantajosas e com generosos parcelamentos em momento oportuno, mais adequado a seus interesses, que evidentemente não são os da sociedade e muito menos os da Seguridade Social. A dívida ativa de natureza previdenciária, segundo informação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quem está falando aqui não sou eu nem o Paim, é a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, seria capaz de suportar só ela a necessidade adicional de financiamento das despesas previdenciárias de 3 orçamentos seguidos da Seguridade Social, pois, segundo a PGFN, essa dívida ultrapassa a casa de 460 bilhões de reais, enquanto as contas erradas do governo fala em 150 bilhões de dívidas. Embora este Congresso Nacional, de déficit, quer dizer, embora este Congresso Nacional, senador Paulo Paim, tenha aprovado o novo refis neste ano, derivado da medida provisória 783 de 2017, está claro que esta prática é perniciosa e representa um estímulo à sonegação e à livre concorrência, pois, além de sonegarem tributos, promove concorrência desleal com contribuintes que paguem em dia a Previdência Social. O relatório dessa CPI-Prev defende uma legislação de caráter permanente e ordinário, que contemplem as situações realmente justificáveis de suspensão do pagamento dos tributos, para que possa cessar em condições mais favoráveis o pagamento parcelado de tributos não recolhidos. A legislação, que é generosa em conceder o perdão de dívidas e oferecer parcelamentos benevolentes aos sonegadores da Seguridade Social, não pode pretender ser rigorosa com o corte das despesas de benefícios dos miseráveis e dos trabalhadores. Com o corte
dos aposentados e pensionistas desse país. Seria o fim da República, tamanho contrassenso, senhor senador Paulo Paim, presidente dessa sessão. Outras questões que a CPI, na verdade, apontou: fraudes e erros no pagamento dos benefícios. Essa CPI-PREV, a partir do relatório de autoridades do governo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal e do INSS e de depoimentos recolhidos, constatou que a gestão administrativa para a concessão e manutenção de benefícios da Previdência Social está sujeita a fraudes e erros que impactam negativamente nas contas do regime geral da Previdência Social. Na maioria dos casos, os crimes não são praticados por segurados comuns, mas por quadrilhas, senhor presidente, que vêm se especializando em fraudar a Previdência Social. Então, o que o governo precisava era combater essas quadrilhas e não querer tirar o pão do trabalhador que ganha um salário mínimo que mal dá para a subsistência, senhor presidente, né? Então, é isso que a nossa CPI indicou. Nesse sentido, a relatoria da CPI-PREV recomenda aos órgãos competentes a estruturação de uma estratégia permanente e integrada de combate às fraudes e de combate a crimes contra a Previdência Social, nos moldes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem do Dinheiro, a NCCLA, assim como a adoção de mecanismos de verificação e revisão periódica de benefícios, respeitando sempre o sagrado direito do segurado, a ampla defesa e o devido processo legal. Ninguém da nossa CPI apontou que se faça nenhum tipo de atitude ilegal. Nossos apontamentos todos foi dentro da legalidade. Na letra J, a gente aponta a reestruturação das auditorias fiscais da PGFN e do serviço do INSS. Relatos colhidos por essa CPI demonstram que a administração pública federal, em que pese as contingências orçamentárias atuais, precisa apoiar as estruturas de arrecadação, de cobrança da dívida ativa e de representação de serviços aos segmentos do regime geral da Previdência Social. Tais estruturas vêm sofrendo com o contingenciamento de recursos que prejudica a arrecadação de contribuições sociais. O objetivo deveria ser exatamente o inverso, com o fortalecimento das fiscalizações, a autuação dos sonegadores e maior eficácia na cobrança da dívida ativa, porque assim fazendo, o governo teria dinheiro para cobrir todo e qualquer possível rombo e ainda de poder investir e aplicar na reestruturação das carreiras públicas federais, que cuida da Previdência, né? Então, é tão fácil, pai, se querer governar com dignidade. É por isso que eu falo que nós temos que unir esforços para fazer uma cesta de bons candidatos suprapartidários, de uma frente ampla, para propor ao país, para que se vote num candidato a presidente da República que esteja compromissado com uma coisa, com a nação, com o fim da corrupção, com o fim das coisas erradas e que defenda o povo brasileiro. O grande contingente de servidores do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que poderão em curto prazo deixar o serviço ativo, demanda do Poder Executivo uma estratégia que permita não somente que haja reposição desses servidores, hipótese de aumento de despesa com pessoal excepcionalizada, inclusive pela Emenda Constitucional 95, a emenda do teto, como que haja a adequada transmissão de conhecimento e experiências. Assim, as instituições preservarão o conhecimento acumulativo e evitarão a perda da memória administrativa em relação às questões da Previdência Social, senador Paulo Paim. Por outro lado, o Poder Executivo deve intensificar o uso de tecnologias de informação e inteligência na fiscalização tributária, de forma a aumentar a produtividade e a eficiência do fisco, e ampliar os quantitativos de auditores fiscais dedicados à arrecadação da Seguridade Social, dado o caráter essencial e estratégico dessas receitas para o equilíbrio fiscal do orçamento da União. Então, ao invés de ficar usando o dinheiro público para fazer presente para empresários mal pagadores,
que fosse para presentear, senador Paulo Paim, empresários bons pagadores, até ia lá, tá privilegiando aqueles que têm pago rigorosamente com suas atribuições. Agora, presente para quem não paga, para quem já faz malandragem rotineiramente, vai lá, faz o parcelamento, paga a primeira parcela, depois fica sem pagar todas as outras, esperando o próximo refis. Aí não dá para a gente aceitar. Em virtude disso, essa relatoria sugere que a CPI recomende ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao INSS, o levantamento dos cargos efetivos vagos relativos aos servidores do INSS, relativos aos auditores fiscais do trabalho e da Receita Federal do Brasil, relativo a procuradores da Fazenda Nacional, a fim de que seja fixada uma estratégia para a mais rápida reposição desses servidores, em prol da arrecadação das contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a melhor prestação de serviços aos segurados do regime geral da Previdência. Outro ponto indicado é a necessária cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, senador Paulo Paim. Ao lado do fortalecimento das instituições voltadas à fiscalização de tributos e à execução da dívida ativa tributária, impõe-se a modernização e atualização da própria legislação que rege essa execução fiscal, tema que foi objetivo da análise do consultor legislativo do Senado Federal, senhor Pedro Fernando Neri, documento 247, e pelo presidente do Simprofaz, senhor Aquiles Linhares de Campos Farias, documento 254, em resposta a questionamento dessa relatoria. A reforma da Lei de Execução Fiscal foi proposta ao Congresso Nacional em 2009, senhor presidente, quando do encaminhamento pelo presidente da República do projeto de lei 5.080 de 2009, portanto, há mais de 7 anos atrás, que dispõe sobre a cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional e da outras providências, o qual atualiza e moderniza a execução fiscal regulada pela Lei 6.830 de 1980, permitindo a aceleração dos trâmites administrativos e judiciais. Eu pergunto a Vossa Excelência, até agora essa lei foi analisada e aprovada? Não. Por causa de quê? Porque o governo nunca pediu urgência, porque o governo nunca pediu empenho de seus líderes aqui na casa para poder pôr para frente essa lei que arrocha, muda a legislação e faz com que os não pagadores paguem a Previdência Social. Precisamos mudar isso, senador Paulo Paim. Se Vossa Excelência me permite Ou não, senador Paulo Paim. Quando Vossa Excelência, claro que eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, expresso com muita competência no relatório, o que nós percebemos lá foi isso. Os empresários que pagam em dia todos os seus tributos, impostos, se sentem lesados, porque a mercadoria daquele que não paga vira uma concorrência desleal. Perfeito. Ela chega com um preço até menor do que dele no mercado e ele perde a concorrência. Isso mesmo. Então, como Vossa Excelência usou o termo, e eu uso também, o malandro fica sempre dizendo, devo, não nego, não pago, estou discutindo na justiça, esperando um novo refis, que eu pago 1 mês, 2 meses, para não pago, vou renegociar de novo. E o outro, que é sério, se vê lesado. Eles estiveram lá conversando comigo e Vossa Excelência e pediram rigidez. Por isso que Vossa Excelência, corretamente, com o apoio de todos os senadores, incluiu esta proposta no seu relatório. Com certeza, senador Paulo, porque nós não podemos privilegiar os malandros em detrimento de quem é bom pagador. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso, né? Havendo, assim, proposta de tramitação no Legislativo, cujo conteúdo resulta de estudos realizados por equipes técnicas qualificadas e com assessoramento de juristas, caberia à Câmara dos Deputados, que é onde está essa proposição, proceder ao exame da matéria em regime de urgência, para que esta casa aqui, o Senado Federal, possa, então, se manifestar, porque assim poderíamos aprovar essa legislação, a Lei 5.080, né, e melhorar essa questão.
né? Dessa forma, consideramos necessário que essa CPI encaminhe ao ministro-chefe da Casa Civil, e assim estamos fazendo, a recomendação de que seja examinada a possibilidade de que o chefe do Poder Executivo requeira urgência constitucional para a tramitação do projeto de lei número 5.080 de 2009. Nobre ministro Padilha, você que é o ministro da Casa Civil, por favor, peça a urgência da tramitação desse PL 5.080 de 2009, porque procedendo assim, Vossa Excelência vai estar contribuindo para colaborar para que os devedores paguem a Previdência, ao invés de ficar beneficiando aquelas pessoas que muitas vezes fazem sonegar a Previdência Social, né? Então, o chefe do Poder Executivo deve requerer a urgência constitucional para a tramitação do PL 5.080 de 2009, a fim de que a tramitação da matéria seja acelerada e a Câmara dos Deputados conclua o seu exame. Outra questão importante, senador Paulo Paim, apontou-se a decadência dos débitos originados por contribuições sociais. Como é que a gente relata isso? A Lei número 8.212, de 1991, estabeleceu nos seus artigos 45 e 46 que o prazo de decadência dos débitos originários das contribuições da Seguridade Social era de 10 anos. E é disso que aproveita o mal pagador. Passou 10 anos, decaiu, não precisa mais pagar. E isso é que nós temos que evitar. Entretanto, o Código Tributário Nacional estabelece no artigo 173 o prazo decadencial de 5 anos para os créditos de natureza tributária. Isso é mais grave ainda. Além disso, o parágrafo único do artigo 5º do Decreto de Lei número 1569 de 1977 tratava da suspensão da contagem do prazo prescricional para as causas de pequeno valor referente às execuções fiscais e créditos tributários. A alegação é de que o referido decreto-lei seria de natureza processual, assim sua matéria não estaria sob a reserva de lei complementar. Em face dessa dicotomia legal, o STF, em sessão plenária de 11 de junho de 2008, deliberou por negar provimento aos recursos extraordinários, número 556664, 559882, 559943 e 560626, que declararam inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei 2012 de 1991, senhor presidente. Reconhecendo que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria tributária. A inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal originou a súmula vinculante número 8, que dispõe: são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto de Lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que trata de prescrição e decadência de crédito tributário. Assim, na sistemática atual, após o transcurso de 5 anos, porque está no Código Tributário Nacional, estão prescritos os créditos de natureza tributária originários pelo não pagamento de contribuições sociais devido à Seguridade Social. Isso é lamentável, senador Paulo Paim, que com apenas 5 anos o malandro consegue escapar. E nós não podemos deixar isso continuar acontecendo. Por isso que nós fazemos uma série de recomendações no final dessa CPI e que precisa ser encaminhadas aqui no Congresso Nacional, né? Uma dessas, para destaque só para quem está nos assistindo, só porque pelo WhatsApp muita gente está elogiando já o relatório, viu? Muito obrigado. E complementando o trabalho da CPI, naturalmente, o seu relatório. Muito obrigado. Vossa Excelência é muito firme no encerramento, acabando com essa picaretagem dos 5 anos, né? Claro. Que seja pelo menos o mesmo tempo que cada trabalhador tem de carência para pagar a CPI, que no caso atualmente é 15 anos, perfeito, mas que eles querem jogar para 25. Para 25. Se jogarem para 25, seja 25, mas 25. Pelo menos
que não seja 5 anos, mas seja 15 anos. Exatamente, porque dessa forma a justiça poderia, né, ter condições de ter um equilíbrio e garantir que os maus devedores paguem. Os artigos da Lei 8.212 de 91, mesmo se fosse reestabelecido pela via da lei complementar, não seria mais contemporâneos. A cobrança da dívida ativa da Seguridade Social deve estar em harmonia com o prazo de carência estabelecido pela concessão dos benefícios de prestação continuada de aposentadoria do RGPS, sob a pena de subtração de receitas que compõem o salário de contribuição do segurado. A CPI defende, portanto, que seja imediatamente corrigido essa distorção, para que a lei complementar harmonize o prazo de prescrição e decadência desses créditos com o prazo de carência definido para a concessão de benefício de aposentadoria pelo RGPS, que é atualmente de 15 anos, igual Vossa Excelência acabou de se manifestar. Letra M, da classificação dos créditos tributários em discussão na órbita administrativa e judicial. Durante os trabalhos da CPI, ficou demonstrada a dificuldade de se aferir com precisão os processos administrativos e judiciais, que envolvem a discussão de passivos tributários originados pelo não pagamento de contribuições sociais devidas pela Seguridade Social. Nesse sentido, foram as respostas a requerimentos destinados aos tribunais regionais federais, TRFs. Assim, senador Paulo Paim, recomendo a relatoria dessa CPI aos órgãos do Poder Judiciário que, na distribuição dos feitos judiciais relativos às execuções fiscais, seja procedida a classificação da espécie de tributo e do valor executado, de tal forma que essas informações possam servir de orientação à formulação de políticas, tanto por parte do Poder Executivo, como de medidas legislativas que possam ser adotadas pelo Poder Legislativo e de outras medidas a cargo do Poder Judiciário. Da mesma forma, recomenda-se que o secretário da Receita Federal do Brasil promova adequações e os procedimentos administrativos necessários no âmbito do processo administrativo fiscal para o cumprimento desse intento, assim como a Procuradoria Nacional da Fazenda se esforce para assim proceder. Na letra N, nós indicamos o aparelhamento e fortalecimento dos órgãos responsáveis pelo processo administrativo fiscal. A falta de estrutura adequada nos órgãos de julgamento dos recursos em processo administrativo fiscal, senador Paim, implica postergar decisões administrativas que impactam na arrecadação das contribuições sociais. Em auditoria conjunta, realizada pelo TCU e pela CGU, processo Tribunal de Contas 011-645-2015-2016, ficou demonstrada a precariedade e a falta de transparência com que os processos administrativos e fiscais são tramitados e julgados naquele órgão administrativo, que envolve valores de 567,9 bilhões distribuídos em 118.324 processos. Isso é a posição de outubro de 2015. Vou ler de novo, senador Paulo Paim, para o Brasil poder saber. Em auditoria do TCU e da CGU, indicaram nos órgãos administrativos dívidas envolvendo 567,9 bilhões de reais, distribuídos em 118.324 processos. Então, quer dizer, isso é um absurdo. No rito atual, segundo o relatório, o CAF, que é o órgão de julgamento dos processos administrativos, levaria 77 anos para julgar todo o estoque de recursos, caso novos processos não fossem apresentados para a sua análise. Lembramos, senador Paulo Paim, que o processo administrativo fiscal implica a suspensão da exigibilidade dos tributos até o deslance administrativo final,
com o julgamento do caso pelo CAF. Mas não é só isso, pois o fim do processo administrativo fiscal implica, via de regra, o início do contencioso judicial, que leva mais um longo período para ter soluções definitivas. Tal expediente, senhor presidente, na forma como está prevista atualmente em nossa legislação, é um estímulo à sonegação e representa a subtração de importantes recursos à Seguridade Social. Então, temos que mudar urgente a estrutura do CAF, temos que ter celeridade, temos que ter um mutirão de ações para julgar essas ações administrativas, né? Recomenda-se ao TCU, ao Ministro da Fazenda e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que em caráter emergencial reforce a estrutura desses órgãos e promova mutirões para o julgamento de todos os recursos administrativos que envolvem contribuições sociais até o fim do ano de 2018, além de implementar imediatamente determinações contidas no Acórdão 1076/2016 do TCU plenário. Então, senador Paulo Paim, ao invés de tirar do que não tem, em vez de tirar o pão de quem não tem pão, o que tinha que se fazer é ter uma gestão administrativa correta e fazer o grande pagador, o sonegador, a pagar o que deve na Previdência Social. Só um segundo, até para a pessoa dar uma respirada. Pois não, senador. Estamos elogiando aqui a leitura também do relatório de forma didática. Como lá na CPI era quase 300 páginas, Vossa Excelência tinha que acelerar a leitura. Eu cumprimentá-lo. E aqui Vossa Excelência conseguiu fazer um resumão. Isso. E está de forma compassada, os elogios estão chegando aqui. Mas essa história do CAF eu me lembrei, né? Daqueles 25 bilhões de anistia para o Itaú. Pois é, que cara dá uma anistia para um banco, não tem nada contra o banco. O que mais lucra no Brasil, que é o Banco Itaú. De 25 bi e querem tirar o direito do trabalhador se aposentar. É brincadeira. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paulo Paim. Por fim, nobre senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, e nobres senadores e senadoras, e nobres ouvintes do Brasil afora, foram apresentadas as proposições legislativas sugeridas por essa CPI. Uma série de proposições. A primeira proposição legislativa que a gente apresentou foi o projeto de lei do Senado, de autoria da CPI, para alterar os artigos 15 e 22 da Lei 8.212 de 91, regulamentando o disposto no artigo 7º, inciso 28 e artigo 94, parágrafo único, inciso 5º da Constituição, capítulo 5º da Constituição, e permitindo a busca do pleno emprego, artigo 170, inciso 8, e a redução da informalidade. Essa é uma das proposições importantes que a CPI indica. Precisamos reduzir a informalidade. As pessoas que fazem o comércio do nosso país precisam pagar impostos, precisam ajudar a contribuir para que a gente possa, ele ter sua carteira assinada, ter seus direitos preservados e a gente possa também estar contribuindo com o Caixa da Previdência. Então, isso tudo precisa ser organizado. Uma outra proposta de emenda à Constituição, essa sim, PECs do bem, PECs da cidadania, e não uma PEC antipovo, uma PEC anticidadania, igual a PEC 287, que está na Câmara dos Deputados. Uma outra PEC que a CPI recomenda é para alterar, senador Paulo Paim, nossos ouvintes, os artigos 114 e 195 da Constituição brasileira, dispondo sobre a competência da Justiça do Trabalho para a execução de ofício das contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas remuneratórias pagas sem o pertinente recolhimento, mesmo quando os vínculos somente sejam reconhecidos e declarados na sentença, para que seja fato gerador das contribuições previdenciárias a mera prestação de trabalho remunerado, remunerações devidas, entre aspas, é para impor a obrigatoriedade de registro das contribuições previdenciárias atinentes ao trabalhador,
assim que a sentença homologatória do cálculo de liquidação dessas mesmas contribuições não mais comporte questionamento. Então, nós estamos propondo uma PEC para garantir que as contribuições sejam recolhidas de todas aquelas causas trabalhistas que ocorrem, normal. Propomos também, senador Paulo Paim, por isso que a nossa CPI é propositiva, uma outra emenda constitucional cidadã para inserir o artigo 76A no ato das disposições constitucionais transitórias, para dispor sobre a não aplicação da DRU, da desvinculação da Receita da União, do que trata o artigo 76, às receitas da Seguridade Social, para inserir o novo artigo 195A, dispondo sobre o Conselho Nacional da Seguridade Social e a compensação de renúncias fiscais de receita da Seguridade Social, e para alterar o artigo 195 da Constituição, dispondo sobre a decadência e prescrição das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso I, 1 e inciso 2. Dessa forma, senador Paulo Paim, nós faríamos que os não pagadores paguem a Previdência. E é isso que nós precisamos que nossos pares dessa casa assinem conosco essa PEC, que é a PEC da CPI, não é a PEC minha nem do senhor, é a PEC fruto do relatório, para que a gente aperfeiçoe de forma cidadã, de forma didática, de forma brasileira e compromissada com o nosso povo, a nossa Constituição, para garantir que a Previdência seja superavitária a vida inteira e que possa todo trabalhador ter um futuro onde tem uma aposentadoria segura e não uma aposentadoria onde passa governo, entra governo e vem sempre querer acusar que a Previdência é deficitária, se ela não é deficitária, desde que cumpra a questão da lei do artigo 195 da Seguridade Social. Senador Carlos José, me permite pois também não, senador comentar Paulo como combinamos? Pois não. Que não faria mais de que 1 minuto à parte. Claro. Me permite que Vossa Excelência também avance mais no segundo momento. Efetivamente, eu nem vou falar aqui das dívidas anteriores à Assembleia Nacional Constituinte. É bom lembrar que o número que eu vou dar aqui somente é do processo constituinte para frente. Todo o superávit que teria dado nesse período, se tivessem arrecadado de forma correta e não ficar dando anistia e refis e negociação, e não pagar junto, e não pagar muro, e não pagar nada, nós teríamos um fundo na Seguridade Social, que, segundo aquele procurador de São Paulo, poderia chegar, e está escrito aí na CPI, está escrito, de 7 trilhões de reais. Exato. Teríamos esse fundo, mas dava superávit, não arrecadava tudo que tinha que ser arrecadado para a Previdência, e o superávit não era desviado. Daí não dá mesmo. Exatamente. Agora, Vossa Excelência está colocando as coisas no devido lugar. Como é que diz o outro? Botando no caminho correto, né? De forma tal que se cumprissem, e Vossa Excelência já resgatou essa informação, o que manda a Constituição, o fundo que nós teríamos hoje, pasmem, senhores, poderia chegar a 7 trilhões de reais. Mas claro que não tem, como muitas prefeituras também fazem, arrecadam, e o governo do Estado também fazem, arrecadam, mete a mão no fundo do trabalhador para outras finalidades. Daí só pode dar problema. A CPI está colocando tudo no seu devido lugar. É isso mesmo, eu gostaria de incorporar a parte, senador Paulo Paim, e dizer que, além das 3 PECs, a CPI apresenta também 2 projetos de lei como proposta. Um projeto de lei é o que põe no devido lugar o valor do teto da Previdência Social. Todo mundo sabe que o valor do teto hoje é pouco mais de R$5.000, mas esse teto, a previsão é que ele seja por volta de 10 salários mínimos. E a CPI não poderia deixar de recomendar que nós tenhamos um teto, nobres senhores, pagadores da Previdência Social do país, um teto digno e real, que é o teto
de cerca de 10 salários mínimos. A proposta de emenda à Constituição de iniciativa... Senador Alexandre, me permita só nesse detalhe. A gente vai aqui trabalhando com o tempo. Vamos. É uma sexta-feira pela manhã. Exato. Né, e esse é um momento de debate. Quando alguns viram essa história dos 10 salários mínimos, ficaram assim, não entendendo. É simplesmente respeitando o que manda a Constituição. Exatamente. Que é o princípio de... Ninguém fez emenda constitucional para mudar isso e nem essa proposta deles teve a ousadia de fazer. Se é até 10, e até 10 pessoas vão pagar. Se pagou sobre 2, vai se aposentar com 2. Se pagou sobre 5, vai com 5 salário mínimo. Se pagou sobre 10, tem que se aposentar com 10. É só isso que nós estamos dizendo aí. Nenhuma vírgula não está se dando nenhum benefício além do que aquilo que está no princípio constitucional. E, para acima disso, aí é fundo complementar que cada um pode optar. Inclusive, é o FUNPREST, né? Exatamente. Dos servidores públicos. Dos servidores públicos. Então, senador Paulo Paim, o projeto de lei que a CPI propõe para inserir e dispor sobre o limite máximo de benefício do regime geral da Previdência Social, do que trata o artigo 201 da Constituição, e seu reajustamento, fixando-o em R$ 9.370, que a Constituição diz até 10 salários mínimos. Ninguém está falando que o servidor que não contribuiu sobre o valor vai receber R$ 9.730,370. E da área privada também não. Pois é. Então, tanto o servidor público quanto da área privada, que agora todos se aposentam de forma igual pelo teto, poderão contribuir até 10 salários mínimos, ou seja, R$ 9.370, que é os cálculos de hoje, o valor que deveria ser o novo teto de contribuição à Previdência Social. Isso vai aumentar o caixa com a contribuição e vai propiciar que milhares de servidores e trabalhadores possam pagar até 10 salários mínimos e ter, portanto, uma aposentadoria um pouco melhor, menos draconiana no seu futuro. Tá certo? Então, por isso que a gente propõe esse cumprimento à Constituição brasileira. Além disso, senador Paulo Paim, a CPI propõe um projeto de lei para alterar a Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e o Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, para aumentar as penas e eliminar, no caso de pagamento do tributo devido, a possibilidade de extinção da punibilidade dos crimes contra a ordem tributária e para criar causa de redução de pena. Então, quer dizer, senador Paulo Paim, a gente está procurando também apertar o cerco naqueles que são os devedores da Previdência, porque precisamos realmente ter uma legislação mais dura para que eles não continuem devendo a Previdência Social, né? Uma proposta de emenda da Constituição, de iniciativa da CPI, para alterar o artigo 109, 114, 149, 167, 195 e 250 da Constituição, dispõe sobre a realização de auditoria pública da Seguridade Social e da dívida pública e da outras providências. Então, precisamos que todo o Brasil conheça uma auditoria dessa dívida para que possa julgá-la de forma adequada. Para aqueles que têm medo se nossos números estão certos ou errados, ajude, então, a fazer uma auditoria pública de toda a dívida. Tem aí a Fatorelli, faz um trabalho belíssimo. Exatamente. E foi inspirado um pouco no trabalho dela, a chamada auditoria cidadã. Né? Então, permitam essa auditoria. Você acha que tem dúvida sobre os nossos dados? Vamos fazer uma auditoria de toda a dívida pública. A chamada auditoria da dívida pública cidadã, nós deixamos aí a nossa opinião também, para aqueles que têm dúvida. Com certeza. E esse trabalho da Fatorelli é elogioso, ela foi uma das pessoas que teve na CPI. Teve lá. Uma auditora esse pedido fiscal, foi dela, inclusive, lembra? Perfeito, uma auditora fiscal com a formação muito boa. Quero cumprimentar nossas visitas, dizer que estamos concluindo aqui um relatório da CPI da Previdência, colocando exatamente, né, a importância da Previdência Cidadã, a importância de termos uma casa que trabalhe em prol do cidadão. Quem está falando com vocês aqui sou eu, senador Hélio José, do Distrito Federal,
e quem está presidindo a sessão é o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, o presidente da República, pelo menos dos meus sonhos, e creio de vários brasileiros. Nós apresentamos também, nobre senador Paulo Paim, requerimento de iniciativa da CPI da Previdência, nos termos do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, para que o Tribunal de Contas da União execute inspeção sobre a validade e a adequação do modelo de fórmulas atuariais adotadas pelo Poder Executivo para o cumprimento do dispositivo do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º e da Lei Complementar número 101 de 2000. Por que fizemos esse requerimento? Porque o Brasil inteiro viu que as contas apresentadas pelo governo para justificar a PEC da morte, a PEC 287, a PEC antipovo, a PEC anticidadã, que está na Câmara dos Deputados, são contas falsas, igual a CPI comprova. Volto a falar, Brasil, contas falsas, igual a CPI coloca, tá certo? Para mentir para a população brasileira. E nós, senadores da República, não podemos, de forma nenhuma, ser conivente com esse tipo de situação. E por causa dessas contas falsas, volto a falar que pedimos o indiciamento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e abrimos mão desse indiciamento por causa do acordo para aprovar por unanimidade esse relatório que aponta exatamente as contas falsas, fraudulentas, somando contas que não podem se somarem, descumprindo a Constituição brasileira para mentir, amedrontar e assombrar o povo brasileiro com a questão de déficit da Previdência Social. Nós não podemos admitir esse tipo de atitude e temos que ser contra e ser propositivo e compromissado com a verdade, igual nós somos com a nossa CPI, senhor presidente. Apresentamos também, senhor presidente, um projeto de lei do Senado, de iniciativa da CPI, que dispõe sobre os crimes contra a Previdência Social. E, por último, senhor presidente, um projeto de lei do Senado complementar, de iniciativa da CPI, que altera a lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, para estabelecer regras de anistia, regras de remissão, regras de transação e parcelamento dos créditos tributários. Finalmente, senhor presidente, depois de 4 sessões, e essa sessão longínqua aqui, graças à condescendência de Vossa Excelência, diante de todo o exposto, esperamos que conclusões desse trabalho de investigação parlamentar servirão de subsídio aos demais membros do Congresso Nacional, por ocasião da análise e deliberação sobre eventuais reformas a serem implementadas no sistema, inclusive em relação às propostas de emenda à Constituição Federal, a PEC, número 287 de 2016, de iniciativa do senhor excelentíssimo senhor presidente da República, a quem eu quero fazer um apelo para concluir. Senhor presidente Temer, senhor ministro Padilha, vamos retirar da Câmara dos Deputados a PEC da morte, a PEC 287, e vamos ler e compreender o relatório da CPI da Previdência e trazermos para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, uma proposta que atenda os jovens, que atenda o Brasil, para que atenda o futuro desse país que tanto necessita de uma esperança, de uma luz no fim do túnel. Para vocês, jovens que nos visitam hoje, para os jovens que nos escutam, eu volto a repetir, em 2018, no dia 7 de outubro, há menos de um ano, estamos todos convidados a ir às urnas. Vamos participar, vamos candidatar, vamos colocar o nome à disposição, vamos votar em ficha limpa, vamos limpar o Congresso Nacional de todos os corruptos envolvidos em corrupção, vamos ajudar a gente poder ter aqui parlamentares comprometidos com o nosso Brasil, com o nosso país, vamos votar em pessoas honestas, em pessoas íntegras, seja para presidir o Brasil, seja para governar o Estado, seja para ser deputado federal, seja para ser senador, seja para ser deputado estadual. Nós, brasileiros, somos responsáveis para
ter um Brasil novo, um Brasil da esperança, um Brasil que respeite as instituições, um Brasil que respeite estudos sérios e responsáveis, igual foi esse da CPI da Previdência. Todo mundo ouviu o João, aquele menino que fez aquela declaração lá na época da esperança da primeira eleição do presidente Lula. Eu estava ouvindo ontem o João falando que era um jovem, uma pessoa que acreditava num Brasil diferente, num Brasil livre das corrupções, num Brasil que pudesse respeitar as instituições e valorizar o nosso povo. E é isso que nós precisamos da nossa juventude, dos nossos universitários, dos nossos jovens das escolas, dos nossos jovens velhos que estão aí com 60, 70, 80 anos, que precisa ter uma aposentadoria digna, da nossa classe média, de nossa classe menos favorecida e também dos ricos do país, que quer uma gestão adequada. Então, toda a sociedade brasileira, precisamos fazer uma frente ampla, senador Paulo Paim, para apresentar um candidato suprapartidário, um candidato que não esteja envolvido em corrupção, para que a gente possa votar para as próximas eleições. E falo para vocês, jovens do Brasil, para concluir essa fala, que não seja alguém com proposta fácil de distribuir arma para a população, porque isso não resolve o problema de ninguém. Não seja alguém com telhado de vidro da corrupção antiga, de querer falar que fazer ditadura militar no país vai resolver o problema para alguém. Nós lutamos pela resistência democrática. Me orgulho de ter sido diretor da Central Única dos Trabalhadores por 5 mandatos, de ter ajudado a construir o maior partido operário desse país, que foi o Partido dos Trabalhadores. Saí, nobre senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, quando, há mais de 6 anos atrás, eu tive uma audiência com o presidente José Genuíno, Delúbio Soares, que era o tesoureiro, e Silvinho, e coloquei para eles, eu era assessor do presidente nacional dos Correios, e falei, estão roubando descaradamente nos Correios e Telégrafos do Brasil. Tome suas providências. E o seu nobre José Genuíno, presidente nacional do PT, seu Delúbio Soares e seu Silvinho fez cara de mercador, fez cara que nada estava acontecendo nos Correios. 3 meses depois da minha fala com eles, foi fotografado R$3.000 sendo passado dentro dos Correios, naquela corrupção que originou a CPI do Mensalão, aonde toda aquela coisa ruim veio ao Brasil, demonstrando que os corruptos tinham que estar na cadeia e tinha que ser colocado no seu devido lugar, senador Paulo Paim. A partir daquele dia, eu não tinha mais condições de conviver no PT, não tinha mais condições de ser do Partido dos Trabalhadores, porque quem estava dirigindo o partido que eu acreditei, que eu dei minha vida de universitário, quando eu entrei na UNB em 78, um ano antes da fundação do PT, ajudei a coletar assinaturas e fui nas bases poder ajudar a construir o partido, e aqueles que dirigiam o partido não tomaram as providências para conter as corrupções. E a CPI do Mensalão, e a CPI que vem, a Lava Jato, e todo mundo demonstrando o envolvimento de alguns, enlameando aquele partido que eu dei minha vida para construir por 30 anos e que o senhor deu. Então, depois daquilo, eu não podia mais conviver no Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu mudei de legenda, senador Paulo Paim. E hoje estou aqui defendendo uma frente suprapartidária de quem não tem processo da justiça, de quem possa ter, de fato, condição de representar o Brasil. Para concluir, confiando em vocês, jovens, vocês estão aqui presentes nos visitando, vocês jovens que nos visitam, vocês que nos ouvem, vocês que possam nos ajudar. O ano que vem em Brasília vai ter eleição também. Eu com certeza estarei como pré-candidato, senador Paulo, pré-candidato a poder continuar no Congresso Nacional e poder continuar falando a verdade, poder andar de cabeça erguida, sem precisar esconder atrás da pilastra, porque como servidor público concursado que sou, não preciso de viver da política e da corrupção para desviar recurso público. Estou aqui para poder defender e ajudar o Brasil a ter mais dignidade e clareza na política. Eu gostaria, senador Paulo Paim, de falar a minha fala sobre o servidor público, mas eu gostaria de fazer uma pergunta com Vossa Excelência para continuar esse assunto da Previdência, e depois eu venho aqui só para falar sobre o servidor público que está sendo perseguido, massacrado nesse governo, inclusive com essa nova medida que mandou para cá, para aumentar de 11% para 14% a questão da contribuição do servidor público, tirando R$2.200 bilhões do servidor público, tá certo? Para suspender todos os ajustes do servidor público,
para poder usar de bode expiatório o servidor público, que todo mundo sabe que servidor público não é para dar lucro e nem para dar prejuízo, servidor público para fazer o equilíbrio entre o Estado e o privado, para poder atender bem o contribuinte, que é o patrão nosso do servidor público, e fazer as coisas acontecer de forma adequada e correta. Então, eu acho que eu falaria esse tema posteriori, para a gente poder concluir os trabalhos. O que o senhor acha, senhor presidente? Não, Vossa Excelência, tem todo o direito, e falaria em seguida pela liderança do PROS. Ok? Ok. Aí, eu queria, antes de Vossa Excelência na tribuna, só cumprimentar todos vocês que estão aqui nesse momento, uma alegria enorme de recebê-los. Vocês podem ver que, em tese, é um feriadão, mas vocês estão trabalhando. Vocês vêm aqui para conhecer um pouco mais do parlamento. E não é que eu esteja criticando os senadores que não estão aqui, que tem que também responder nas suas bases, nos seus estados, né? E procurar ir a cada município. Mas eu quero, com muito carinho, cumprimentar os alunos do curso de arquitetura da Faculdade Unicesumar, tá certo? Digam bem alto aí para ouvir aqui no microfone. Unicesumar, agora que está certo. Qual estado? De Maringá do Paraná. Uma salva de palmas a vocês. E só complementando o que disse o senador Hélio José, nós temos muito claro, eu já tenho 67 anos, tenho 32 anos de parlamento, entrei na Constituinte e sou um dos poucos que está até hoje. Nós temos que apostar na juventude, na formação de novas lideranças, na democracia. Eu acredito muito que vocês, no futuro, por que não, poderão ser deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, senadores, governadores e, por que não, pode estar aqui alguém que pode ser presidente da República. Ou, porque no futuro nós temos que preparar o nosso amanhã. Pode ter certeza absoluta, ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. E vocês terão que liderar essa democracia no amanhã. Palmas a vocês, viu? Não é a mim, a vocês, a juventude brasileira. Senador Paulo Paim, eu quero complementar Vossa Excelência, complementar aqui os jovens universitários lá de Maringá, uma cidade linda que eu conheço, aquela catedral maravilhosa que tem no centro da cidade, aquele parque, né? É uma cidade que exala a alegria e essa irreverência universitária. Parabéns a vocês, bom passeio no Distrito Federal, que vocês possam conhecer bem nossa cidade. Eu sou senador aqui do Distrito Federal, tá certo? E quero que vocês voltem para casa comunicando a todos os seus amigos, parentes, conhecidos, que valeu a pena vir a Brasília, vir a arquitetura moderna, conhecer uma cidade diferente, uma cidade onde a gente possa tirar algumas lições também sobre como pode ser no futuro cada uma das cidades, ok? Muito obrigado, parabéns a vocês pela visita e conte conosco. Aqui o meu gabinete é o gabinete 19 da Ala Teotônio Vilela, o gabinete aqui do senador Hélio José, estou aberto a qualquer pesquisa, sou engenheiro eletricista, trabalho muito, sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, sou servidor público concursado, tá certo, do Ministério do Planejamento, trabalho muito com energias alternativas, energia solar, energia da biomassa, energia dos ventos, né? O senador Paulo Paim, que é o nosso comandante aqui da área humana, é um senador do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é o gabinete do senador Paulo Paim, qual é o número. 22º andar. No 22º andar da torre, tá certo? E é uma pessoa também que com certeza estará sempre aberta a vocês. Qualquer coisa que precisar dos nossos gabinetes, pode contar conosco. Muito obrigado pela visita, tá bom?